E que cada um de nós, ainda necessitados desses momentos, desse amparo, dessas bênçãos, aqui nos encontramos mais uma vez na busca desses recursos, desse fortalecimento que nos instrui, que nos orienta e que nos fortalece nessa caminhada de provas e expiações em que nos encontramos. E que nós possamos nesta hora nos distanciarmos dos nossos afazeres, das nossas ocupações, das nossas angústias, das nossas aflições, possamos abrandar os nossos sentimentos, dirigindo-nos a Deus nosso Pai, Criador de tudo e de todos, a Jesus, esse Mestre, amigo, companheiro, amado, e também aos benfeitores que nos acompanham, que nos assistem, que nos protegem e que nos amparam no dia a dia e em todas as nossas atividades, agradecendo mais uma vez por esta oportunidade bendita de aqui nos encontrarmos reunidos em seus nomes, nesse encontro familiar, nesse encontro fraternal, buscando cada vez mais a tudo aquilo que necessitamos para o equilíbrio da nossa saúde, do corpo físico e do corpo espiritual. Rogando ao nosso Mestre Maior que distribua a cada um dos presentes tudo aquilo que se faz necessário, dando-nos as bênçãos de que necessitamos para o nosso equilíbrio e o fortalecimento para a nossa caminhada. Que a vossa misericórdia, bondoso Mestre, possa permitir o maior número possível de irmãos desencarnados a compartilharem conosco neste momento de luz, de orientação e de aprendizado, que fortalece o nosso roteiro e estimula as nossas esperanças para momentos mais felizes, mais seguros, de maior compreensão e maior entendimento, para que o equilíbrio se torne cada vez mais presente em nós. Que as vossas bênçãos nos amparem e nos abençoe a todos, agora e sempre. Que assim seja. Os ensinamentos da noite de hoje são dirigidos para nos chamar a atenção da nossa necessidade que cada um de nós temos em refletir sobre o nosso próprio estágio evolutivo, a refletirmos nas necessidades que temos da reforma íntima, alertando-nos dessa oportunidade bendita que nos é dada nessa caminhada em que nos encontramos, para que amanhã nós possamos ter momentos mais felizes, dias melhores, com menos dores, com menos sofrimentos, com mais entendimento e com mais compreensão das nossas necessidades, tendo em vista que todos nós temos os mesmos direitos diante da misericórdia divina. E cada um de nós também temos grandes obrigações para conosco mesmo. E essas obrigações, elas só poderão ser desenvolvidas através das orientações que nos são dadas pelos espíritos superiores. E essas orientações vieram
ter ao nosso alcance através da terceira revelação, através do Pentateuco de Allan Kardec, que são os 5 volumes das obras básicas, trazida para nos orientar, nos instruir e nos auxiliar nessa reforma tão necessária a cada um de nós, dentro de um padrão de disciplina, de equilíbrio, sem martírio, de uma forma natural, de uma forma simples, de uma forma passiva. E a lição de hoje, já há 2000 anos, foi dita por Jesus, do capítulo 17, sede perfeitos. Caracteres da perfeição, o homem de bem e os bons espíritas. Caracteres da perfeição: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isto mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São os caracteres das nossas necessidades em trabalhar as nossas imperfeições cada vez mais, buscando a melhora que se faz necessária diante dessas orientações que nos são dadas. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Essas palavras do Cristo, elas ditas a um passado longínquo, porém presente nos nossos dias, que os seus ensinamentos são sempre atualizados. Evidentemente que ele não quis dizer para nós que nós tenhamos que ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é, mas nos aproximarmos da perfeição à medida das nossas forças e das condições em que nos encontramos diante do estágio evolutivo. A melhora íntima de cada um de nós, é lógico que nós não vamos jamais alcançar a perfeição da divindade, senão nós seríamos igual a Deus. Mas, diante das nossas forças e do nosso entendimento, buscar cada vez mais aquilo que nos felicita e que nos proporciona uma condição de vida saudável, com a nossa própria consciência e também com os nossos semelhantes. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Sendo a caridade uma das maiores virtudes a serem desenvolvidas por nós, é nela em que nós devemos nos sustentar, porque ela é passível de ser alcançada por nós. É uma virtude que qualquer um de nós possamos desenvolver, exercitar e praticar no dia a dia. Essa é a busca da perfeição que nós temos condições de alcançar nos dias de hoje. Irmos além disso foge das nossas forças, porque a caridade sozinha já abrange um número grande de virtudes
latentes em cada um de nós, passíveis de serem desenvolvidas. Basta que nós venhamos a atentar para isso. Com efeito, se se observa os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. É a dificuldade que nós temos em desenvolver esse senso de caridade sincera, verdadeira, simples e humilde, porque ainda as nossas imperfeições superam as nossas forças da reforma íntima, tão necessária a cada um de nós. Então, quando nós nos surpreendemos com as dores e sofrimento do caminho, é momento de refletir se realmente nós estamos fazendo alguma coisa em benefício de nós. Ah, mas eu faço tanto bem para todo mundo e vivo aqui a minha família uma coisa, isso, aquilo, desentendimento, isso, etc, etc. Lógico que ainda é assim, porque as imperfeições não pertencem só a um, pertencem ainda a todos. E o cultivo do egoísmo, da ambição, do orgulho, da vaidade abrange a todos os seres ainda. Cada um tem desenvolvido esses vícios com um certo fortalecimento, uns mais, outros menos. Porque já é um egoísmo muito grande, nós queremos simplesmente só os benefícios da misericórdia divina, e a nossa participação, e o nosso esforço, e perdoar os nossos inimigos, e perdoar as faltas que são cometidas contra nós, e aquelas que nós cometemos contra o nosso próximo. Nós enxergamos, nós vemos, nós sabemos avaliar? Não. Então essa reflexão deve ser permanente, deve ser em todos os dias, quando nos propomos a elevar os nossos pensamentos a Deus através da oração matutina. Refletir se no dia de ontem nós passamos isento de ferir a quem quer que seja, se nós tivermos as forças de perdoar alguma falta cometida contra nós, se nós tivermos as forças de aceitar a nós mesmos como nós somos e não como gostaríamos de ser, né? Quanta coisa nos falta ainda para chegarmos à perfeição. Porque o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizesse. O Evangelho nos mostra algumas orientações a respeito da característica do homem de bem. E são tudo orientações simples, porém, muito difícil ainda de ser praticada por cada um de nós. Como diz, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Quando nós estamos bem, quando a nossa saúde está perfeita, quando os nossos interesses são satisfeitos de toda ordem, uma das coisas que mais nós fazemos é não nos lembrarmos de Deus. E se tudo isso acontece, é porque foi permitido. E essa permissão só tem uma origem, que é Ele, que é o nosso Pai. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais
acima dos bens temporais. Outra dificuldade extremamente grande a ser superada por nós. Porque os valores para nós ainda são aqueles que nos satisfazem no momento, na hora. Aquele que nós pegamos, aquele que nós vemos, aquele que nós sentimos e aquele que satisfaz o nosso orgulho e a nossa vaidade e a nossa ambição. Jamais, por enquanto, nós vamos nós vamos utilizar os bens temporais para uso da nossa sobrevivência, valorizando os bens espirituais. E nós sabemos perfeitamente que os bens espirituais é aquele que nos felicita, é aquele que nos dá sustentação, é aquele que nos dá alegria. Por quê? Porque a nossa pátria verdadeira é lá e não aqui. E todos nós sabemos que aqui nos encontramos num período de estágio, nessa escola chamada Planeta Terra, onde nós temos a oportunidade de resgatar os nossos débitos e procurar o nosso crescimento e o aperfeiçoamento moral e espiritual, para que nós possamos gozar desse esforço desprendido aqui do outro lado. Mas os nossos vínculos com a matéria ainda são maiores do que os nossos interesses em sermos felizes amanhã. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Essa igualdade real e verdadeira, por nos considerarmos todos, ou que deveríamos nos considerar todos como irmãos, já é natural do nosso próprio sentimento, porque as nossas origens vêm de um só ponto, que é o nosso Pai Celestial que nos criou. E Ele nos criou todos iguais e da mesma forma. E todos nós temos as mesmas necessidades. Então deveríamos ter as mesmas considerações, o mesmo respeito e o mesmo auxílio mútuo. E nós deixamos de de considerar essa forma de ser para observar a aparência material, o corpo físico, bonito, feio, alto, baixo e assim por diante. Nós não procuramos analisar e ver a alma, o espírito, a educação, a virtude, a simplicidade, a humildade. Mas nós fazemos questão de ver o orgulho, a vaidade. Sabe por quê? Para nós falarmos mal. Que aí nós nos felicitamos em reparar as imperfeições do nosso semelhante, enquanto que também os outros reparam bem as nossas. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então nós queremos ser beneficiados pela sociedade, pelos nossos superiores, pela misericórdia divina. Queremos receber os benefícios do auxílio que vem do outro lado, mas não sabemos pedir esse auxílio por nosso semelhante, não sabemos perdoar os nossos semelhantes, não sabemos conviver em harmonia na condição de irmãos que somos entre todos. Mas nós só queremos receber os benefícios. Nos julgamos no mérito de receber esses benefícios, que já é mais um egoísmo. Nós sermos beneficiados, os outros, paciência. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los.
Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Ai, a nossa língua, hein? Só vamos falar bem dos outros, só vamos ver as virtudes dos outros. Os defeitos ninguém tem. E nós somos bem ao contrário, né? Como nós ficamos felizes, como nós exaltamos em falar das imperfeições alheias. Como é gostoso, como faz bem pra gente. Depois nós queremos ser perfeitos, ou nos julgamos melhores e superiores aos outros. Quantos mais simples e mais humildes são muito mais superiores do que nós? Quanta ilusão nós vivemos ainda, né? Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Tudo, sem exceção, até mesmo a vida, a saúde, entes queridos, tristezas, tudo isso pode ser tirado sem aviso prévio. Se ele vive na simplicidade e na humildade, compreendendo a grandiosidade de Deus, tendo nele fé inabalável, tudo isso que acontece com ele, ele ainda tem as forças de agradecer a Deus, porque são circunstâncias que ele deve passar para que ele tenha, através desses acontecimentos, o desenvolvimento das virtudes que existem nele. Mas ainda a nós vem em primeiro plano a revolta, a insatisfação, os julgamentos que nós fazemos. Mas eu não mereço isso. Por que tem que acontecer comigo? Se tem que acontecer comigo, porque é comigo que tem que acontecer e não é com o outro. Então essa falta de fé, essa falta da crença em Deus nosso Pai, faz com que surjam as dúvidas que abalam a nossa estrutura e nos leva às angústias, às aflições, às dores e sofrimentos. Graciosamente, porque tudo isso nós sabemos que é passível de acontecer, nós só não queremos aceitar. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Quantos dos nossos irmãos pelo mundo afora não caem em função dos desregramentos que o bem-estar proporciona? A riqueza, a fortuna, a inteligência, a beleza, o poder. Quantos não caem? Quantos não contraem dívidas que são necessários séculos e séculos para serem corrigidos, em função dos descuidos e dos abusos daquilo que lhes foram dados? Por quê? Porque pensa que a vida está restrita unicamente à presente encarnação. Esquece que de tudo que nos foi dado, tudo nós devemos e vamos ter que prestar contas. Não é só do mau uso, do bom uso também. E quando o bom uso é utilizado em benefício da harmonia, da paz, do equilíbrio e do auxílio, esses benefícios poderão ser repetidos em maior quantidade em encarnações futuras. Porque aquele espírito já adquiriu a responsabilidade e o bom senso
de se distanciar da ambição e da vaidade, e também do egoísmo. Ele não se comprometeu com aquilo que lhe foi emprestado, depositado em suas mãos. Ele soube utilizar. Mas ainda nós caímos, infelizmente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Nós só achamos de prestar atenção nos nossos direitos. Os nossos deveres, o nosso semelhante tem que entender, tem que aceitar. Mas os nossos direitos nós não abrimos mão. Então veja como nós somos ainda. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Isto é uma pequena parcela daquilo que nós podemos adquirir para nos tornarmos um homem de bem. Outras mais, creio eu, não terem sido ditas aqui, porque, sendo estas as mais simples, aquela que está ao nosso alcance, aquela que nos auxilia a corrigir muitas imperfeições, nós já não temos as forças necessárias ou o interesse em praticá-las, em desenvolvê-las em nós. Imaginem outras que são talvez mais pesadas, exigem mais de nós. Então, se nós conseguirmos algumas dessas daqui, já é um avanço, já é um progresso, já é uma evolução. Mas desde que ela se cristalize no nosso comportamento e na nossa maneira de ser, e que ela não seja aparente, mas ela seja fixada em cada um de nós. E sendo assim, nós também vamos nos tornar bons espíritas, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracteriza o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Nem todos que compõem as fileiras do Espiritismo desenvolveu já a fé que nós devemos desenvolver no que diz respeito a todas as orientações espíritas. Aquilo que nos mostra, que nos ensina e nos convidam a ser seguidos por cada um de nós. Muitos ainda temos dúvidas. Por quê? Porque a circunstância do dia a dia às vezes nos convida a buscarmos recursos em Deus nosso Pai e em Jesus nosso Mestre, em função dos acontecimentos que nos ferem de uma ou de outra forma, e nós, na condição de egoísta que somos ainda, queremos o benefício, o resultado imediato, a solução das nossas dificuldades imediata, buscando a Deus, buscando a Jesus, buscando aos espíritos superiores. E se nós não obtivermos esses resultados imediatos, nós perdemos a confiança, é a falta de fé. E também a falta de refletir se nós temos mérito em receber aqueles benefícios, se nós temos a paciência que se faz necessária para aguardarmos que os benefícios venham no momento certo.
Porque nem tudo que é benefício hoje nos felicita amanhã. Às vezes, a felicidade de hoje vai ser as nossas dores e as nossas tristezas de amanhã muito fortes. Nós temos condições de avaliar o amanhã, de prever o amanhã? Não temos. Então que nós sejamos satisfeitos com aquilo que nos é dado. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. Alimentam dúvidas com referência àquilo que é dito, não crendo. Aí, quando passa pelo portal da vida, adentrando o mundo espiritual, pelo fato de ter trabalhado, pelo fato de ter frequentado a casa espírita há muito tempo, se acha e se julga no direito das melhores condições do outro lado. E muitas vezes, e a maioria das vezes, encontram decepções dolorosas. Porque ele frequentou muitos anos, ele estudou muitos anos, mas ele nunca exercitou nada daquilo que ele estudou e daquilo que ele aprendeu. E se acha no mérito de ser superior até mesmo aos espíritos instrutores. Alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitir que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pensadores, com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. É a nossa valorização, a nossa autossuficiência do julgamento de nós mesmos. Nunca achando que nós ainda necessitamos demais do auxílio, da orientação, do amparo e das bênçãos dos nossos maiores. Porque nós estamos ainda arraigados à matéria. O que importa, o que interessa é a matéria. É a satisfação daquilo que está ao nosso lado. Aí vem a decepção. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Então, tudo isso que passa a vida dentro do espiritismo, nada alcançou os seus sentimentos. Ele continua sendo o mesmo de quando adentrou a casa espírita. As orientações, os ensinamentos, não o auxiliou em nada, porque ele simplesmente frequentava como um autômato. Nada servia para ele, porque o que interessava eram as coisas materiais. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade.
Então a doutrina dos espíritos, ela não veio para satisfazer as nossas paixões, as nossas enfermidades morais e a nossa comodidade. Ela veio para nos despertar, ela veio para nos chamar a atenção de um mundo melhor, de um futuro feliz, de uma oportunidade redentora. Veio mostrar a caminhada que nós temos que empreender em benefício de nós mesmos. Então todos nós que fazemos parte dessa oportunidade de aprendizado advinda do mundo espiritual, faz-se necessário que nós venhamos a refletir sobre o nosso aproveitamento a respeito de tudo isso. Que sempre o maior beneficiado somos nós mesmos. E que Jesus nos abençoe a todos. Que nesta hora, mais uma vez, nós possamos agradecer por esse momento, por mais esta oportunidade, por este auxílio, por estas bênçãos que recaem sobre todos nós, onde aqui, bondoso Mestre, nos encontramos na busca dos recursos que se fazem necessários para fortalecermos os nossos ideais de reforma íntima tão necessária nessa caminhada evolutiva. Que as vossas bênçãos nos alcancem a todos, encarnados e desencarnados. Que a vossa bondade possa amparar, abençoar e fortalecer, proteger os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos adversários e os nossos inimigos. Que a vossa bondade alcance a todos aqueles que sofrem, que passam pela provação, a todos aqueles que não conhecem ainda o vosso Evangelho, mas que o vosso amor não deixe de assistir a cada um, segundo as suas necessidades. Te rogamos, Jesus, pelos nossos familiares que se encontram no plano espiritual, que a eles possam, neste momento, receber as vibrações amorosas de cada um dos presentes. E também aos nossos irmãos nas regiões de dores e sofrimentos de toda a ordem, que o vosso amor envolva todos eles em bênçãos, em esperanças, para que amanhã ou depois possam eles terem acesso às regiões mais felizes, através do arrependimento, através da compreensão da bondade e da misericórdia do nosso Pai Criador. Que a vossa bondade, o vosso amor e a vossa misericórdia nos ampare e nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.